Eu conheci o medicamento à base de cannabis há mais ou menos uns 10 anos atrás, que foi... eu fazia terapia de acupuntura, esses tratamentos mais Aham. holísticos ali. Tinha uma enfermeira que cuidava de mim, do meu pai, da gente, que a gente, eu como disse, não era muito adepto de medicamentos tradicionais e me tratava com essas outras ferramentas ali. Até que ela um dia me mostrou que ela estava tomando um medicamento de cannabis. E aí, eu, engenheiro agrônomo, não conhecia até então a cannabis de forma medicinal, nunca tinha entendido muito isso. E quando ela me mostrou aquilo, eu fui pesquisar. Né? Eu trabalhava com outras coisas, né? Seguia minha vida ali normal, trabalhando, mas fui pesquisar sobre aquilo. Ela, inclusive, me mostrou, porque eu era engenheiro agrônomo, e ela era uma colega, assim, que sempre tratava a minha família, a gente, e aí eu fui pesquisar mais. Foi quando eu vi que estavam acontecendo, sabe, esse acesso de medicação fora do Brasil. E aí eu digo, poxa, que coisa interessante. E aí eu comecei a estudar, pesquisar e entender como eu poderia tratar essa planta como um insumo médico para tratamento. Aí a gente desenvolveu o método do container. Eu passei aí 3 anos, 4 anos estudando, fazendo alguns testes no container, plantava tomate, plantava outras culturas dentro desse ambiente controlado ali. Nesse tempo eu produzia tomate, fornecia para supermercado, né? Eu sou engenheiro agrônomo, trabalhava já com a agricultura tradicional ali. E aí desenvolvi esse projeto. E isso nem conversava muito com essa pessoa que me cuidava, essa enfermeira. O nome dela é Ilza. Quando eu estava com esse projeto, já que eu vi que era viável, que estava todo prontinho, eu liguei para ela um dia, assim, disse, Ilza, e eu vi que no Brasil a gente só conseguia atender as pessoas por associações de mães que estavam precisando, de pessoas que estavam precisando. E aí eu falei com ela, eu digo, Ilza, você conhece alguém de associação que você pode me apresentar para eu poder tentar conversar e ver uma forma de eu também Fornecer, cooperar, de né? eu fornecer junto, de eu ajudar no projeto? Ela disse: Você acredita, Ricardinho, que ontem à noite uma pessoa me ligou me chamando para atender algumas mães que estavam precisando de atendimento voluntário gratuito? Que ela estava pensando em abrir uma associação, que ela já era uma mãe que estava lutando pelo seu filho ali, né, pelo bem-estar dele já há um tempo. A gente marcou e eu fui na casa de Hélida. Nesse tempo ela estava com essa vontade ali, tinham algumas pessoas que se tratavam também com ela, porque as pessoas que precisavam do medicamento, elas ficavam juntas com medo que faltasse. Então elas viviam meio que numa rede de apoio, porque se faltasse para um filho, alguma outra que conseguiu em algum lugar ia lá e doava, cedia. Então, como não tinha, a gente não tinha um Regularidade, né? sistema ajudando, a gente não tinha nenhum suporte para essas pessoas, elas viviam à margem da sociedade, então elas mesmo se organizavam ali para se ajudar. E ela tinha algumas mães ali com ela nesse processo. Foi quando eu fui conversar com ela, mostrei a ela o projeto que eu vinha desenvolvendo, que eu era engenheiro agrônomo, que eu tinha a história dos containers, que eu tinha estudo e condições de ajudar no projeto. Em que ela eu disse: Você tá precisando, você quer essa ajuda? Ela disse: Quero. Assim, eu digo: Pronto, se eu for, eu vou para poder tocar o projeto, fazer, desenvolver, porque é muito desafio. Conheci ela, a gente foi junto nessa empreitada. Nesse tempo eu morava em Boa Viagem, ela morava em Paulista, lá em Arthur Lundgren, ali por Eita. perto. Eu passei mais de um ano indo todos os dias para a garagem da casa dela, porque ela tinha um filho que era acamado. Ela não podia sair de casa, que o filho dela dependia 100% dela. O lugar que a gente podia iniciar esse trabalho era perto lá dela, da casa dela. Epilepsia refratária grave, não é isso? Isso. Ele tinha em torno de 80 crises de convulsão num dia, antes de fazer o tratamento com a cannabis. Que quando ela descobriu a cannabis, tinham dado 1 ano de vida pro filho dela. Foi quando ela até então não conhecia cannabis assim, e ela foi atrás e ele começou a tomar, e ele tomava acho que 12 medicamentos, começou a desmamar essas drogas, e ele ficou aqui com a gente mais de 10 anos. Sério? Depois desse 1 ano de vida que tinham dado de diagnóstico para o filho dela. Então, ele conseguiu desmamar todas essas drogas, mas a patologia que foi desenvolvida por causa dos efeitos colaterais, ele não conseguiu reverter, que foi essa ataxia progressiva, que foi neurodegenerando ele ali.